Carteira pública, mês 45. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como estão os resultados da minha carteira pública de fundos imobiliários nesse mês de dezembro. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e por aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Conteúdo de valor e que vai agregar demais na sua caminhada. Então, se não é inscrito, clica aí, inscreva-se para sempre ser notificado. Também deixe seu like e o seu comentário ao final do vídeo, tá? Então, vamos lá para as novas informações da minha carteira pública. Projeto que eu comecei lá em janeiro de 2020, tá? Para quem não acompanhou, é um projeto de janeiro de 2020, no qual eu comecei uma carteira do absoluto zero para chegar do zero a R$1 milhão investidos em fundos imobiliários e documentar toda essa trajetória, tá? Estou agora no mês 45, tá? E aqui está o resumo dessa carteira dentro da minha planilha de controle financeiro, tá? Antes da gente começar, quero lembrar que essa planilha que eu vou mostrar aqui para vocês, ela está disponível no link que está aí na descrição do vídeo, tá? Se você quer baixar a sua planilha, clica aí no site e baixa a sua também para você colocar a sua carteira e ter ela toda rastreada assim como eu tenho aqui também, tá? Então, aqui está a minha carteira com 29% em fundos logísticos, tá? Então, é a maior posição da minha carteira, quase 30% em logística. Eu quero lembrar que logística foi um dos segmentos que mais valorizaram no ano de 2023, então isso foi bem interessante. Shopping varejo, 12%, educacional, 6%, fundos imobiliários de papel, que já chegaram a ser 40% da minha carteira, hoje são 17%, híbrido 11%, agro 3%, renda urbana 11%, fundo de fundos 4% e lajes corporativas 7%. É assim que está dividida a minha carteira no momento atual. Vamos falar agora de números, né? Valor investido e o saldo atual. Nesse momento, o valor investido 424 mil para um saldo de 417 mil, tá? Então a carteira nesse momento está em menos 2%. Já vou explicar para vocês o porquê. A carteira estava positiva, né? Agora está um pouco negativa, menos 2%. Quais foram as mudanças que aconteceram aí ao longo dos últimos meses, tá? Aqui mais abaixo, a divisão da carteira por fundo imobiliário, tá? Então percebam aqui as minhas maiores posições, HGLG ainda minha maior posição com 14%, tá? Um foco que eu tenho aí para o ano de 2024 é diminuir a porcentagem de HGLG dentro dessa carteira, né? Para ele ficar ali próximo dos 10%. Não porque seja um fundo imobiliário ruim ou contestável, nada do tipo, adoro HGLG, mas para manter uma diversificação interessante dentro da carteira mesmo, tá? Então, a ideia é essa, que fiquem ali, hoje eu estou com 18 fundos imobiliários, que cada um fique ali a, no máximo, 10% da minha carteira, tá? Então, aqui são as maiores posições, HGLG em primeiro lugar, segundo IRDM, seguido por BRCO, XP, ML, XPLG e daí por diante, até aqui o final, as menores posições, PVBI, lajes corporativas, fundo que entrou recentemente na carteira, BTLG, Galpão também entrou há pouco tempo, RZTR Agro também entrou há pouco tempo, seguido do MGFF, FOF que também entrou há pouco tempo. Então as menores posições são de fundos que entraram mais recentes na carteira, tá? E aos poucos ali eu vou conformando e colocando eles aqui dentro da estratégia. Vamos lá. Vamos olhar aqui ativo por ativo para a gente entender alguns pontos, tá? Aqui dentro da minha carteira eu tenho ativos que se valorizaram muito bem, mas em contrapartida tem alguns ativos que tiveram uma queda brusca, tá? Principalmente quando a gente fala de IRDM11, tá? Inclusive aqui no canal tem vários vídeos falando o porquê do IRDM ter caído tanto nos últimos tempos, quais são as perspectivas futuras e tudo mais, tá? Então é uma queda de 25% aqui do meu preço médio sobre IRDM. Considero que é um fundo imobiliário que ainda possui, sim, boas estratégias de investimento, apesar do dividendo ter tido uma queda aí nos últimos tempos, mas eu considero que para longo prazo faz total sentido aqui para dentro da minha carteira, continuo comprando, tá? Então IRDM, apesar dessa queda brusca, ainda continuo comprando. De fundos positivos, o que a gente tem aqui? Começando pelo XPML11, tá? Fundo que dentro da minha carteira tem uma valorização aqui que ultrapassa os 10%, fundo de shopping, segmento também bem interessante aqui dentro da carteira. Outro fundo imobiliário também bem interessante é o HGRU, tá?
fundo de varejo aqui que eu tenho uma valorização que passa dos 11%, tá? Então, conjunto geral está em menos 2%, mas essa carteira é uma coisa que eu quero que vocês entendam. Essa é uma carteira que em vários momentos já chegou a mais 5, mais 6, mais 7. Em outros momentos já chegou a menos 7, menos 10, menos 15. No início da pandemia chegou a menos 20%, tá? Então, assim, patrimônio é aquela coisa que vai oscilar ao longo do tempo mesmo. A gente vai ver em vários momentos nossa carteira positiva e em vários outros momentos a carteira no negativo, tá? Isso vai acontecer o tempo todo com você. Mas qual é a grande questão? É saber qual é o seu foco e o que você quer com essa carteira. E como essa é uma carteira de fundos imobiliários, meu grande foco são os dividendos dessa carteira. E aí, quando a gente fala em dividendos, é importante a gente ver quanto que essa carteira está rendendo, tá? Hoje, um dividendo médio que essa carteira tende a me render já para esse mês de dezembro está aí na faixa de R$ 3.419, tá? O que dá um valor ali de retorno na faixa de 0,8% livre de impostos, tá? Para uma carteira de perfil moderado, é basicamente isso mesmo que a gente espera, tá? Olhando um pouco aqui para o gráfico dos dividendos ao longo dos meses, a gente vê como os dividendos dessa carteira se comportaram desde janeiro de 2022, tá? Esse gráfico aqui só tem desde janeiro do ano passado. Já mostro para vocês um que tem todos os dividendos, tá? Então percebam que em vários meses essa carteira já teve 2 meses aqui que já passou dos R$4.000 de investimentos, tá? Ela teve uma queda nos dividendos muito por conta da queda ali dos fundos imobiliários de papel, mas nos últimos 4 meses vem de volta em uma ascensão, tá? E eu pretendo já no ano de 2024 voltar ali a ter meses com dividendo acima dos 4.000. Aqui nesse outro gráfico a gente tem todos os dividendos da carteira desde o início, tá? Lembrando que eu comecei esse projeto em janeiro de 2020, então o primeiro dividendo que eu recebi dela foi em fevereiro de 2020. E a gente vê exatamente isso. Em azul, 2020, laranja 21, cinza 22 e em amarelo 2023. Então o primeiro dividendo que eu recebi foi esse, ó, R$ 44,41 em janeiro de 2020, tá? Então percebam esse crescimento, como é que ele se deu ao longo do tempo, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, 2020, 21, 22 e agora em 23. Ponto importante que eu quero levar aqui em consideração, tá? Muita gente pergunta, como é que foi essa jornada de investimentos? Quando você precisou investir mais, quando você investiu menos? Importante a gente falar. Durante os primeiros meses da carteira, os primeiros 36 meses, né? Então 20, 21 e 2022, os 36 primeiros meses, eu investi algo em torno de R$7.000 a R$15.000 por mês. Teve alguns meses que chegou até próximo de 20. Então fica ali uma média de R$12.000 a R$13.000 ali, em média, por mês, que eu investi ativamente do meu bolso, tá? Fora os dividendos. Nesse ano de 2023, o que eu estou fazendo? Basicamente, eu só estou reinvestindo os dividendos. Então, nesse ano de 2023, basicamente, eu não coloquei mais nenhum centavo do meu bolso, só estou reinvestindo os dividendos todos os meses para mostrar na prática, tá? Qual é o grande poder dos juros compostos, tá? Investir durante 36 meses de forma mais ativa, a partir de janeiro desse ano já comecei só a reinvestir e fazer giros na carteira. Então, o foco daqui para frente não estou falando que eu não vou colocar mais dinheiro do meu bolso. Em alguns momentos eu vou colocar assim, mas o grande foco é fazer o reinvestimento desses dividendos. E é essa mola propulsora que vai me levar ao resultado final, beleza? Vamos somar aqui todos os dividendos desde fevereiro, né, de 2020 até agora novembro, tá? Quanto que eu recebi? Se eu somar todos os dividendos, tá, de fevereiro até novembro, já me trazem aqui uma soma total de R$ 93.266,29, tá? Então a gente está falando aqui em algo próximo já dos R$100.000 de dividendos dentro dessa carteira. Eu comecei lá em janeiro de 2020, tá? Então um resultado que eu considero, tá, se a gente for levar em consideração basicamente 4 anos, tá, é um resultado de basicamente R$25.000 de dividendos por ano. É um resultado que eu considero bem interessante, sim, tá? E me alegra muito ver
esses resultados dentro da carteira de investimento. Uma média aqui de R$ 2.027 de dividendos por mês, tá? Com o dividendo que vai cair agora em dezembro, deve vir algo próximo ali de R$ 3.500, mais ou menos nessa faixa, R$ 3.400 a R$ 3.500, vai ficar ali bem próximo já dos R$ 100 mil dentro dessa carteira. Então, bem interessante ver em 4 anos aí, investindo todos os meses, com estratégia, com constância e tudo mais, alcançar essa marca aí, R$ 100 mil em dividendos dentro da carteira, beleza? Então, esses foram os resultados até o momento atual. Deixa aqui abaixo nos comentários o que você está achando. E se você quer baixar essa mesma planilha que eu mostrei aqui no vídeo, o link está aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu!